Bom, pessoal, na aula passada a gente começou a entender um pouco, né, do que é game design de forma geral. Hoje, basicamente, a gente vai se aprofundar um pouco mais, né, nesse conceito assim de como começa o processo. Que basicamente é aquele momento que parece simples, mas que na verdade define todo o sucesso do jogo. Hoje a gente vai falar sobre como sair tipo, de uma ideia solta, né, e começar a transformar isso em algo estruturado. Não é ainda o documento final, né, a parte final, mas é justamente o caminho até ele, né, o GDD. E isso é importante porque muita gente acha que criar um jogo começa abrindo a engine, mas na prática começa bem antes disso, começa basicamente pensando. Então vamos reforçar um pouco da ideia, né, que é a questão do game design, não é só deixar o jogo bonito, né, que é game design. Game design é pensar como o jogo funciona, é definir regras, objetivos, desafios, recompensas e principalmente como o jogador interage com tudo isso. Quando a gente fala tipo de game design, a gente está falando de experiência. O que o jogador sente, ele fica tenso, relaxado, desafiado, confuso. Um jogo pode ser tecnicamente perfeito, né, tipo com gráficos incríveis, mas se a experiência não for bem pensada, ele não funciona. Então o foco do game design não é só fazer o jogo existir, é fazer o jogo ser claro, coerente e principalmente divertido. Agora vamos entrar um pouco na primeira grande etapa, que é a questão da concepção, né? Que é a questão da ideia, dar uma ideia ao jogo, ao conceito do jogo, no caso. Antes de qualquer documento, antes de qualquer código, a gente começa gerando ideias, né? Muitas ideias. E aqui tem uma coisa importante: o objetivo não é ter a ideia perfeita logo de cara. Isso é um erro muito comum que acaba acontecendo, ter esse tipo de pensamento. Na verdade, a gente quer o contrário, é explorar o máximo de possibilidades, testar combinações, né? Pensar em coisas diferentes e até ideias meio estranhas. Porque muitas vezes a melhor ideia não surge assim pronta, ela surge da mistura de várias ideias incompletas. Nesse momento é meio caótico mesmo, e tudo bem vocês terem uma ideia assim, mas faz parte todo do processo criativo passar por isso. Quando a gente fala de concepção, a gente está pegando inspirações soltas, tipo tentando transformar isso em algo mais claro, né? Por exemplo, você pode gostar de um jogo, de um filme, de uma mecânica específica, mas isso ainda não é um jogo. O trabalho aqui é organizar isso até virar um conceito que outra pessoa consiga entender. Se você consegue tipo explicar sua ideia de jogo de forma simples, provavelmente ela ainda está clara, nem para você. Agora vem uma parte muito importante, talvez uma das mais importantes de toda a aula. Todo jogo ele começa com um problema de design. E o que isso significa? Significa que antes de pensar em personagem, história ou gráfico, a gente precisa responder uma pergunta: que tipo de experiência eu quero criar? Isso aqui muda tudo. Porque não é sobre ter uma ideia legal, é sobre resolver um objetivo específico. Vamos pensar em algumas perguntas que ajudam a definir esse problema. Por exemplo, o jogador vai jogar sozinho ou com outras pessoas? É competitivo ou cooperativo? É um jogo rápido? É algo mais longo, imersivo? E também tem limitações, né? Tipo, quanto tempo a gente tem, qual o tamanho da equipe, que tecnologia a gente sabe usar, né? E basicamente tudo isso influencia diretamente o jogo. Se você não define bem esse problema, o projeto vira um monte de ideias desconexas no caso. E isso é muito comum de acontecer. Um erro clássico de iniciante é começar dizendo: "Ah, tive uma ideia de jogo muito legal, mas sem responder. Para que esse jogo? Que tipo de experiência ele quer causar?" E um bom jogo começa com uma pergunta clara. Por exemplo, como criar um jogo relaxante para sessões curtas no celular? Olha como isso aqui já guia várias decisões. Então, antes de criar, a gente precisa saber o que está tentando resolver. Agora entrando um pouco sobre as técnicas de brainstorm, depois que a gente define o problema, a gente entra na questão do brainstorm mesmo. E aqui tem outro ponto importante. Brainstorm não é só sair jogando ideias aleatórias, existe método. A gente usa técnicas para explorar possibilidades de forma intencional. O objetivo é gerar muitas ideias rápidas e depois filtrar elas.
Bom, agora passando para cá sobre as técnicas, né, de brainstorm, uma das técnicas que começa é pela mecânica. Por exemplo, você escolhe uma ação central, pular, empurrar, atirar, combinar cartas, e começa a explorar variações disso. E se o pulo tiver gravidade diferente, se empurrar for a principal forma de resolver puzzles, e se o jogo inteiro gira em torno de tipo combinar cartas, você pega algo simples e vai aprofundando ele. Outra abordagem é começar pelo tema. Por exemplo, bruxos em treinamento, um metrô lotado, sobrevivência, planeta estranha, e por aí vai. Aí você pergunta, que mecânicas fazem sentido com essa fantasia? Que é algo que eu peguei bem louco aqui, que eu citei para vocês. Por exemplo, se o metrô lotado talvez tenha pressão, espaço limitado, tá ligado? Ou se o bruxo talvez tenha combinações de feitiço. Aqui o foco basicamente é reforçar a experiência temática. A terceira técnica é o remix. Você pega 2 ou 3 jogos conhecidos e mistura os elementos deles. Por exemplo, Tetris mais cartas, Celeste mais comparação, um jogo de tiro mais puzzle. Isso é muito poderoso porque você parte de algo que já funciona e cria algo novo a partir disso. Mas cuidado, não é copiar, é combinar de forma criativa. Agora que a gente já viu, né, as técnicas de brainstorm, a gente precisa organizar esse processo. Porque ter ideia é fácil, o difícil é transformar isso em algo utilizável. Por isso existe o fluxo. A gente começa, tipo assim, definindo o problema de design, o que a gente já falou bastante, e depois disso tudo a gente levanta, no caso, referências. E isso é muito importante, porque ninguém cria do zero, a gente sempre se inspira em algo, né? Depois disso, aplicamos, no caso, o brainstorm, né? Com aquelas técnicas que vimos agora há pouco. E aí que vem uma parte essencial, que é a questão de refinar e agrupar ideias. Não adianta ter 50 ideias se nenhuma está organizada, né? E por fim a gente vai definir, né, os resultados, ou seja, o que realmente vale a pena levar para frente. Por exemplo, vamos imaginar um exemplo prático. Digamos que o problema de design seja criar um jogo rápido e divertido para celular. Aí você pesquisa referências, né, tipo jogos mobiles populares, depois faz o brainstorm. Aí talvez ideias com toque rápidos, frases curtas, mecânicas simples, né, você implementa isso. Aí você vai começar a perceber padrões, né? Algumas ideias se repetem, tipo, outras fazem sentido, outras não. Aí você agrupa o que funciona e começa a cortar o que não funciona. E esse processo de cortar é tão importante quanto o de criar. Bom, agora a gente entra em uma transição muito importante, né? A gente sai de um monte dessa questão de ideias, né? E começa a formar um conceito de jogo. Isso significa organizar tudo dentro de um pipeline, né? Um pré-GDD. Ou seja, ainda não é o documento final, mas já é um passo antes dele. O objetivo aqui é bem simples, é pegar várias possibilidades e transformar em uma ideia coerente. Aí, seleção e combinações de ideias. E tipo assim, então o que a gente vai fazer aqui? A gente começa a filtrar, né? Quais ideias realmente respondem ao problema de design, quais mecânicas têm potencial, quais temas combinam, né, com o público, o que é viável com o tempo e a equipe. Por aqui entra uma realidade importante, né? Que basicamente nem toda boa ideia é viável. Isso é algo que um bom game design precisa aceitar. Às vezes, tipo, ter uma ideia incrível, mas não cabe no projeto. E meio que tudo bem, você guarda ela para outro momento. O ponto da viabilidade é o que separa um projeto real de um projeto que nunca sai de papel. Tipo, não adianta planejar um jogo gigante se você tem uma equipe pequena. Também não adianta pensar em mecânicas extremamente complexas se você tem tempo para implementar, se você não tem tempo para implementar aquilo, né? Então aqui o designer começa a pensar não só como um criador, mas também como um planejador. Também tem a questão da definição do pitch do jogo, né? Que depois de filtrar as ideias, né, a gente chega a algo muito importante, o pitch. O pitch é um resumo do jogo. É como se fosse uma explicação assim rápida, né? Algo que você consegue falar em poucos segundos, em poucas linhas. E aqui entra algumas perguntas que são muito essenciais.
quem é o jogador, qual é o objetivo principal, qual é o loop de gameplay, né, que vai ser tipo um tipo de jogo que tem um fator replay muito bom ou não. Um exemplo muito prático que você já deve conhecer é o Resident Evil 4, que é um ótimo jogo, com fator replay. E o mais importante também é o que torna esse jogo único, né? Agora explicando o pitch na prática, vamos entrar nesse quesito agora. Vamos imaginar um pitch simples, por exemplo, um jogo mobile onde o jogador controla o entregador em uma cidade caótica, tá ligado? Desviando de objetivos, né? De objetivos não, de obstáculos e tipo, fazendo entregas rápidas em tempo limitado. Percebe-se que, como isso já tem uma ideia clara, né? Não tem todos os detalhes, mas já comunicam meio que a experiência, né? Se você não consegue fazer um pitch claro, é sinal que o conceito ainda está meio confuso. O pitch é extremamente importante, porque ele vira a base de tudo, né? Ele basicamente guia o desenvolvimento. Ele ajuda a explicar o jogo para outras pessoas. Ele serve como referência durante o projeto e por aí vai. E se em algum momento o jogo começar a meio que fugir muito do pitch, talvez você esteja se perdendo no design. Então você tem que ter muita noção e cuidado com isso. Agora a gente entra nos chamados marcos de pré-GDD. Ou seja, antes de fazer o documento completo, a gente organiza algumas etapas menores e isso vai evitar um erro muito comum. Ir direto para documentos enormes sem tipo, ter uma ideia de certeza, né? Aqui a gente vai validar antes de formalizar. Bom, o primeiro marco é justamente o pitch, né? Ele escreve o jogo em poucas linhas, né? Como eu já tinha falado, quem é o jogador, qual o objetivo, qual a experiência central. E isso parece simples, mas é difícil, né? Porque exige meio que muita clareza. O segundo marco é mapear as features, né, principais, ou seja, o que é essencial para o jogo funcionar. Quais mecânicas são obrigatórias, quais sistemas precisam existir, né? E também o nice to have, né? Que basicamente é coisas legais, mas não essenciais. E isso ajuda muito a manter o foco. O próximo passo é testar ideias. Aqui tem uma coisa muito importante. O protótipo não precisa ser bonito, né? Mas se feito no papel, pode ser algo assim simples num computador, né? O objetivo não é tipo impressionar, é mais a questão de validar. A pergunta aqui é: isso é divertido? Isso funciona? Depois você vai testar e a gente vai meio que continuando aquela questão de ajustar, né? Cortar o que não funciona, melhorar o que funciona, simplificar o que está confuso. E esse processo de interação é basicamente essencial para o desenvolvimento. E só depois disso a gente começa a pensar no GDD. Então, resumindo, né, toda a aula de hoje, a gente começa com um problema claro, né? Aquela questão lá de explorar ideias, né, com o brainstorm, depois organizar essas ideias, transformar essas ideias em um conceito, né? Definir um pitch, testar com protótipos e ajustar antes de documentar. Aí vocês percebem se como o GDD não é o começo, vocês estão percebendo isso? Ele é quase o resultado de tudo isso. E na próxima aula a gente vai finalmente, né, começar a construir o primeiro GDD, né, já com uma base muito mais sólida. Isso vai fazer toda a diferença na qualidade do projeto.